Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, dar uma dica, não é? Eu vim aqui dar uma dica a vocês sobre os elementos coesivos aí, os recursos coesivos que vocês precisam utilizar no tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Competência 4, aí, esses recursos coesivos. Então, na introdução, para começar o meu texto, professor, eu posso usar, não é? Que palavra aí para começar o meu texto, não é? Embora não seja um elemento coesivo que vai lá definir, mas que você começa o seu texto, né? A série Vis-a-Vis, o poema de Drummond, ou você começa, né, na historiografia do século XXI, sobre a análise de Alice no País das Maravilhas, né, um conto. Então, tem algumas dicas aí de como iniciar esse texto, que às vezes o aluno ele fica, né, meio na dúvida. Então, em seguida, quando se fala aqui, ó, em seguida, isso quer dizer que é quando você finaliza ali o seu período, né? Você escreve ali 2, 3 linhas, 4 linhas, aí você finaliza o seu período e nesse sentido, dessa forma, dessa maneira, nota se é notável, tá certo? Então, vai ajudar muito, não é? Você saber como fazer o posicionamento, a colocação de cada elemento desse. No desenvolvimento 1, para iniciar, eu sugiro que você comece com inicialmente, primordialmente, em primeiro plano. É primordial ressaltar que é relevante abordar aqui. Escolha um dos, tá certo? Um deles aí que vai lhe ajudar. Durante o parágrafo, aí é quando você termina ali o seu período, não é? Que é o ponto final, ponto ali, e você inicia a outra argumentação, não é? Então, você vem com inegavelmente, há indícios de que, como efeito, naturalmente, assim como, tá? Vem as dicas aí. Já no D2, não é? Para começar, você começa, né? Você vai argumentar a sua tese 2, a sua ideia da tese 2. Então, você vem aqui em segundo plano, outro fator importante, em decorrência disso, paralelo a isso, não se pode esquecer de que, então tudo isso vai ajudar. Vocês que estão produzindo texto, não é? Olha, dá uma olhada nesses elementos coesivos que vai fazer toda a diferença quando no ato da correção lá na competência 4, tá certo? Dá uma olhada nisso. Então, durante o parágrafo, é aquilo que eu disse, durante o parágrafo você vai fazer o quê, né? Você vai colocar outro ali elemento, outro gancho, né? Que vai fazer com que o seu texto tenha harmonia, coerência, coesão. E na conclusão, ó, olha a dica, eu adoro essa imagem aqui, é uma imagem de Instagram, eu adoro, porque essa dica é muito relevante, ó. Logo, para finalizar, para tanto, por tudo isso, fica claro, vírgula, dessa forma que, ó, vê. Então, para detalhar o que é que você usa, ó, cabe, é papel da função dessa maneira, ó. Para solucionar, né, é urgente, faz necessário, é imprescindível que, para solucionar a problemática. E para justificar, você pode usar, né, que é o efeito, lembra? Quase a última linha do seu texto, lá do texto dissertativo argumentativo. Então, você usa com o objetivo de, com a finalidade de, com o fito de, a fim de. Você pode escolher um deles e usar, tá certo? Então, vamos conhecer mais sobre essa competência aí, que tanto a gente vem aí lembrando a vocês. Coesão. Quais são os elementos de coesão? O que é a coesão dentro do texto, professora? É o nexo, é a relação, é a ligação desses operadores aí, tá certo? São as marcas linguísticas na sequência aí, tá certo? Superficial do texto aí, essa sequência superficial da linearidade ao texto, ou seja, quando a gente lê um texto que tem harmonia, que vai uma coisa linear acontecendo, a gente percebe, nossa, que texto rico, tá certo? E vem também a concatenação de ideias,
tá certo? As ideias conectadas, as ideias fazendo referência uma à outra ali, tá certo? Garantindo aí todo o elo semântico. Isso é o campo da coesão, tá certo? Essa questão da concatenação das ideias, da garantia desses elos semânticos, das marcas linguísticas, ou seja, a gramática falando viva dentro do seu texto, tá certo? Então, a coesão, ela pode ser referencial, professora, por substituição, quando você vem por definitivação, tá certo? Quando você define algo, a elipse pode aparecer, as formas gramaticais, tá certo? Numerais, sinônimos, antônimos, hiperônimos, nomes genéricos, nominalizações, tá certo? Você vem aqui fazendo referência com essas formas lexicais. Coesão tá no campo da gramática. O aluno precisa entender que ele estuda gramática para produzir bom texto, tá certo? E não é fácil, professor, não, a gente lê aqui, não é? E fica complexo as palavras, então requer muita leitura, muito conhecimento aí. A coesão sequencial não é igual aos termos, à estrutura sintática, tá certo? A estrutura sintática, quando você coloca a frase, a oração e vem o sujeito, o predicado, o conteúdo semântico, o que você quer dizer da palavra. Quando a gente fala em semântica, a gente está falando no sentido da palavra. Os recursos fonológicos que você usa, né? A sonoridade, isso tudo faz parte da parafrástica, tá certo? Na gramática. E na parte frástica da coesão sequencial vem a manutenção aí temática, tá certo? Vem a questão do encadeamento por justaposição, a questão frática, o encadeamento por conexão. Aqui, ó, onde tem a questão, certo? De encadeamento, de manutenção. Aqui, ó, agora que eu tô vendo, ó, pessoal, o tio é aí no A, tá certo? Os operadores argumentativos, olha, quem tem dúvida de quando usar uma afirmação, conteúdos, introdução, não é o que introduz uma conclusão, então fica a dica aí, tá certo? Para estudar e para utilizar. E como se avalia, professora, esses períodos justapostos e desconexos lá na sua produção vai avaliar com nível 0, certo? No nível 1 é a presença rara desses elementos coesivos, né, com muitas repetições, você está repetindo muito esses operadores, então é quando você escreve muito pois, quando você escreve muito dessa maneira, dessa forma, dessa maneira, essa repetição, então não passa do nível 1. No nível 2 é uma presença pontual não é? Interparágrafo e intraparágrafo, que é o inter, que é fora ali, introduzindo o D1, o D2 e a conclusão. E o intraparágrafo vai estar dentro do texto, tá certo? Às vezes acontece caso de inter tá dentro do texto também. Presença regular, já vai no nível 3, com algumas repetições e inadequações. Essa parte de inadequações, professor, é como? Por exemplo, você colocar um portanto lá na sua introdução, né? Isso está cometendo uma falha. O nível 4 aí, não é da competência 4, vem a presença constante, poucas repetições, apenas 3. E o nível 5, que é uma presença expressiva de elementos coesivos, sem nenhuma inadequação e apenas uma repetição, tá certo? Isso é como se avalia. Fica a dica aí para que vocês estudem essas coesões textuais, tá certo? A coesão textual, o desenvolvimento, a conclusão, fica a dica aí para vocês que estão produzindo o texto. Cuidado com a competência 4, tá certo? Abraço, recursos coesivos, beijos, estudando todo mundo.